Meu nome é Adriana e o nosso grupo vai falar sobre arteriosclerose. A arteriosclerose é uma doença multifatorial causada por comorbidades, entre elas etilismo, tabagismo, pressão arterial elevada constantemente, má alimentação e sedentarismo. Os dois últimos, a má alimentação e o sedentarismo, fazem parte de uma forma mais integrada do desenvolvimento dessa patologia. Quando a pessoa tem uma má alimentação e não se exercita para queimar a gordura no sangue, ela forma uma placa de LDL, composta por lipídios, uma placa chamada placa arteriosclerática, ou também conhecida como ateroma. A placa causa o enrijecimento das artérias. A arteriosclerose ela é uma patologia que afeta as artérias, portanto, nós trouxemos aqui as principais artérias e onde elas afetam. As carótidas afetam o fluxo sanguíneo para o cérebro, as coronárias, a coronária que afeta o fluxo sanguíneo para o miocárdio e os vasos ilíacos e femorais que afetam os membros inferiores. A arteriosclerose ela é uma doença assintomática, portanto, ela pode demorar algum tempo para se desenvolver a ponto do paciente sentir os sintomas. O que acontece? Isso vai de acordo com o vaso que ela está afetando também. Por exemplo, quando tratar-se do tórax, do miocárdio, a pessoa vai sentir dor no peito, que é a angina, cansaço, náuseas, dificuldade para deglutição, vai sentir um sintoma de azia, que são os sintomas pré-infarto. Quando tratar-se das pernas, o paciente vai estar com claudicação intermitente, que é uma mancada. A perna fica dolorosa, dolorida, a perna não está sendo acometida, pode ser tanto a direita quanto a esquerda, ou ambas, né? Dependendo dos vasos que estão acometidos, enfraquecimento dos músculos, dores nas pernas, inchaço e muitas vezes aparecem feridas pela questão do acometimento vascular. A restrição do fluxo sanguíneo, o estreitamento dos vasos e o suprimento insuficiente são alterações funcionais que já foram citadas anteriormente. Bom, meu nome é Manuela Silveira e eu vou falar sobre hipercolesterolemia familiar, também conhecida como HF, né? Ela é uma doença autossômica dominante, ou seja, é uma doença genética que ela é causada por um gene alterado, né, que se manifesta em um indivíduo, mesmo que apenas uma cópia desse gene esteja alterada, né? A HF ela é uma condição em que os níveis de colesterol do indivíduo vão estar alterados no sangue, principalmente o LDL, né, por fatores genéticos ou até mesmo o estilo de vida. O LDL alto ele vai ser o causador dos ateromas, ou seja, dessa placa de gordura, né, essa placa aterosclerática, que vai estar presente ali nas artérias, na parede das artérias, né, do endotélio arterial. E ela é causada por conta da alteração, né, por conta da mutação do cromossomo 19, que vai causar, né, a mutação que vai ter, né, alteração no gene RLDL, né, o LDLR, que é receptor LDL, no cromossomo 19. Bom, falando sobre essa mutação, né, do RLDL, que fica localizado na membrana celular. Primeiramente, é importante a gente lembrar que a função da membrana é controlar o que entra e sai, né, da célula e também proteger a própria célula, né? Então, quando tem alteração nesse gene, o LDL ele vai estar elevado, né? E quando ele está elevado, ele pode levar a doenças cardiovasculares, como a própria hipercolesterolemia familiar, que, né, é responsável por causar a aterosclerose. E o processo de remoção desse LDL do sangue é feito pelas células através desses receptores LDL, né? Que eles estão localizados na membrana celular. E, como eu já disse, eles são codificados pelo gene LDLR, no cromossomo 19, né? Quando esse gene sofre mutação, né, os receptores LDL eles podem se tornar defeituosos, né, ou até mesmo ausentes na superfície celular, né. Isso vai prejudicar a capacidade das células de captar esse LDL que estará, né, na corrente sanguínea, trazê-lo para dentro da célula para eles serem degradados pelos lisossomos, né. E como resultado, o LDL não será removido, né, adequadamente da corrente sanguínea, e vai levar ao acúmulo de colesterol, né, e ao risco de desenvolver a hipercolesterolemia familiar, né, posteriormente a aterosclerose, né. Depende do lugar como já foi dito, da célula, dependendo do lugar, né, do vaso, da artéria que for obstruída. Então, existem tipos de mutações, né, no LDLR, como mutações NU, que resultam na ausência total, né, desse receptor ali na membrana celular, as mutações Minense, né, que causam alterações em aminoácidos e podem afetar a capacidade do receptor se ligar ao LDL, né? E mutações Flame Shift e Splice, que alteram a produção, né, desse receptor, tornando ele sem funcionalidade. Me chamo Jean-Pierre e vou estar explicando sobre mais um pouco a proteína do PCSK9.
É localizado no cromossomo 1, que é capaz de codificar a enzima que é responsável pela degradação dos receptores LDL, o colesterol, localizados na membrana celular. Essa mutação nesses genes são normalmente ganho de função e podem causar alterações como aumento da degradação dos receptores, redução da quantidade da superfície celular e a piora da eliminação do LDL no sangue, do colesterol, causando consequentemente seu aumento na corrente sanguínea. Bom, como já foi dito, a aterosclerose ela é causada pela formação, né, da placa aterosclerática ali na parede das artérias, o que reduz o fluxo sanguíneo, né, e compromete a oxigenação de tecidos, inclusive os tecidos bucais, da cavidade bucal, né. Essa diminuição da circulação, ela pode prejudicar, né, a cicatrização após procedimentos odontológicos e aumentar também o risco de complicações, né. Além disso, muitos pacientes, né, que possuem aterosclerose, eles fazem uso de medicamentos como antihipertensivos, anticoagulantes ou estatinas, né, que podem causar alguns efeitos colaterais relevantes durante, né, a prática odontológica, como xerostomia, que é boca seca, hipersalivação e até mesmo maior sangramento, né, por conta dos anticoagulantes. E, portanto, os pacientes com aterosclerose podem também apresentar maior suscetibilidade a infecções. Portanto, é essencial, né, o rigoroso controle da saúde bucal desses pacientes, visto que as infecções orais podem gerar inflamações sistêmicas e agravar até mesmo o quadro cardiovascular. Eu sou a Devlin e eu vou apresentar um pouquinho sobre o diagnóstico da aterosclerose. Bom, a aterosclerose é uma doença inicialmente silenciosa, por isso que os exames de rotina têm que sempre estar em dia para o diagnóstico precoce da doença. Os exames de sangue, eles ajudam a identificar os níveis elevados de colesterol, os triglicerídeos, a glicose e até marcadores genéticos e inflamatórios, como a proteína C reativa. Já os exames de imagem, como a ultrassonografia de pescoço, angiotomografia, a ressonância magnética, tem o cateterismo também, e o ecocardiograma. Permite avaliar também a presença e o grau de obstrução das artérias. Entre os principais fatores de risco estão a obesidade, a abdominal, a hipertensão e também os altos níveis de gordura no sangue. A prevenção da doença, ela inclui uma dieta equilibrada, livre de gordura saturada, e também a prática de atividade física e o abandono do tabagismo. Meu nome é Evelyn e vou falar um pouquinho sobre o tratamento da aterosclerose. Ela é uma doença que não tem cura, então existem diversos tratamentos que ajudam a evitar complicações e a controlar a doença. Entre elas estão os medicamentos, como as estatinas, os beta-bloqueadores, antihipertensivos, antidiabéticos, inibidores da ECA e os antiagregantes plaquetários. Também tem as formas de cirurgia, como a angioplastia e a colocação de stents. E qual o objetivo do tratamento? O objetivo principal do tratamento é o agravamento da doença e desacelerar sua progressão. Assim, a gente consegue melhorar a qualidade de vida. Bom, como já foi citado, as estatinas são um dos medicamentos, né, mais prescritos, né, para o tratamento de aterosclerose, né. Por conta disso, nós resolvemos relacionar com a disciplina de farmacologia para explicar a via metabólica, né, a via de ação, ali, o mecanismo de como funciona esse medicamento para o tratamento da aterosclerose, né. Ela é um medicamento que ela age especificamente no fígado, né, diminuindo a produção do colesterol, pois ela vai inibir a enzima HMG-CoA redutase, que é essencial para a síntese de colesterol e ela ainda é codificada pelo gene HMG-CR. A via desse medicamento vai iniciar com acetil-CoA, que é transformado em HMG-CoA pela enzima HMG-CoA sintase. E em seguida, HMG-CoA redutase, né, vai converter HMG-CoA em mevalonato, que é fundamental para a formação do colesterol. Ao bloquear essa enzima, elas vão reduzir, né, a produção de colesterol no fígado, e o fígado, como resposta, ainda vai produzir, né, os receptores de LDL, que vai remover o LDL da corrente sanguínea, diminuindo os seus níveis na circulação, né. Algumas estatinas também ajudam a aumentar o HDL, que também facilita a remoção da gordura nas artérias, né, diminuindo a formação desses ateromas e até mesmo removendo os que são existentes. Alguns exemplos de estatinas mais comuns são a atorvastatina, a rosuvastatina e a simvastatina, que possuem 3 potenciais diferentes. Apesar de serem eficazes, podem causar efeitos colaterais, como dores musculares, alterações no fígado e, em casos mais raros, a mielonecrose. Portanto, o artigo que foi escolhido, tem bastante relação no trabalho, pois neles são encontradas informações de alteração genética da aterosclerose, que foi o foco do nosso trabalho. Nele é possível encontrar alteração no cromossomo 19, como havia dito, responsável pela hipercolesterolemia familiar, também conhecida como HF, visto que causa alterações funcionais da membrana plasmática da célula, diminuindo a capacidade da captura do LDL.